Nós estamos na lição de número 4. Nós vamos estudar os capítulos 5 e 6 do livro de Lucas. O pastor Zé Luiz já deu uma prévia aqui. E nesses capítulos nós vamos ter aí no capítulo 5, nós temos milagres de Jesus. No capítulo 6, no iníciozinho do capítulo 6, a gente vai ter uma noção da cosmovisão do Filho do Homem. E no restante do capítulo 6, nós vamos acompanhar o convite que Jesus faz aos discípulos e, por conseguinte, que são chamados de apóstolos. O texto áureo da nossa lição está em Lucas no capítulo 5, no versículo 17, se você quiser marcar aí, que diz: ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. A verdade prática diz que estudar a pessoa e a obra de Jesus deve nos levar à obediência e prática da sua palavra. Eu fiquei refletindo sobre essa verdade prática e eu quero frisar aqui nessa manhã sobre essa importância que tem tanto estudar sobre a vida e os milagres que Jesus fez, para, sabendo, tendo consciência dos milagres da vida de Jesus, nós possamos render-lhe a obediência e praticar a verdade da sua palavra. Porque o que muda na nossa vida não é quanto necessariamente a gente sabe sobre a Bíblia ou sobre Jesus. O que muda a nossa vida é quanto disso nós colocamos em prática. Porque saber, o diabo sabe que estremece. Tem muitas pessoas... Eita glória! Tem muitas pessoas, irmãos, que sabem muito. Tem ateus que nós conversamos, que nós debatemos, que nós conhecemos, e sabem, citam textos bíblicos. Mas por que a Bíblia para essas pessoas não muda a vida delas? Porque elas não conseguem pôr em prática. Então, a nossa verdade prática nesta manhã, como o nome já sugere, é que seja verdade e que seja prática. Que nós consigamos exercitar, trazer para o nosso dia a dia as verdades que nós aprendemos quando estamos estudando a Bíblia. Com direito à redundância e tudo. O que o pastor Zé Luiz está dizendo é o seguinte: se você tem um conhecimento e você não tem prática, você tem só teoria. E teoria não muda a vida de ninguém. Certo? Então, meus irmãos, vamos... Na introdução da nossa lição, aí, o comentarista ele traz para nós um breve contexto ali, né? Quando a gente está acompanhando aí o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, a gente está falando de um período em que começa-se a acirrar a perseguição a Jesus, já começam conspirações e os grupos políticos da época tentando pegá-lo em algum ato falho para matá-lo. Nós já estamos, à altura do capítulo 4 e do capítulo 5, a gente já começa a ver uma conspiração se formando. E nesse contexto, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, a gente acompanha Jesus pregando, Jesus ensinando. E por causa da multidão que já está o comprimindo ali, já está o oprimindo, apertando Jesus, ele vê alguns barcos, ele entra num daqueles barcos, ele se dirige para tomar uma distância da margem, para que ele consiga falar e as pessoas consigam ouvi-lo. Até por uma questão de propagação do som, se ele está numa posição no mar, a favor do vento, a voz dele vai se propagar melhor do que ele rodado de pessoas que ele não consegue nem ver e nem falar com o volume de pessoas à sua volta. Lucas capítulo 5, versículo 6. A pesca maravilhosa é o subtítulo. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, que rompiam-se-lhe as redes.
Lucas mostra que Jesus era tão popular a ponto de ser comum nas multidões irem ouvi-lo. Lembrando que eu disse, nesse contexto aqui do capítulo 4 e 5, o nome de Jesus já estava sendo conhecido. As pessoas já sabiam quem era Jesus, já sabiam dos milagres que ele fazia, até porque esses não foram os primeiros. Então, algumas coisas já tinham sido feitas de modo miraculoso que as multidões já se reuniam para ouvi-lo. E Lucas é o único dos 4 evangelistas que designa a massa de água com o nome adequado de lago, porque os outros falam mar. Nos outros evangelhos que a gente já estudou aqui, e ele se refere de fato a um lago, não é um mar. É um lago, é uma limitação de água ali, não tem acesso ao mar, então é um lago. E esse milagre apresenta 3 aspectos que eu queria que a gente focasse nisso aqui nessa manhã. Primeiro, o domínio completo de Cristo sobre a criação animal. Eu falei aqui agora há pouco que diante de uma palavra da parte de Deus, toda a natureza cede. E a Jesus foi dada toda a autoridade. Ao nome de Jesus foi dada toda a autoridade. Então, primeiro, a gente já percebe aqui na construção deste milagre que toda a natureza se curva diante da voz de Jesus, da palavra de Jesus. Aqueles peixes foram pescados não porque os pescadores tinham experiência ou a falta da experiência. Aquela grande quantidade de peixes só foi apanhada porque o dono de todas as coisas deu uma ordem. E não é a primeira vez que a gente vai ver a natureza se curvar diante da palavra de Jesus. Quando ele caminha sobre as águas, ele contraria toda a estrutura da física, é rasgada, a teoria da física é embolada e jogada no saco de lixo naquele momento. Porque ele caminha sobre as águas. E não achando pouco, ainda convida Pedro que dá uns passinhos ali ainda, né? Porque a natureza se curva diante da voz do Senhor. E quando a gente até consegue observar aqui a união da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, Deus mandava fazer e acontecia. Mandou Moisés tocar nas águas, as águas elas se abrem. Porque o Todo-Poderoso assim queria. Se é para fazer chover comida, vai chover comida, porque o Todo-Poderoso quer que chova comida. Porque as águas se transformarão em sangue, vai se transformar em sangue, porque o Todo-Poderoso queria que fosse assim. E ao nome de Jesus foi dado toda a autoridade sobre os céus e na terra, dando ao Filho a essência do Pai. Porque a Trindade é essa aliança indivisível, inseparável do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a Trindade. Então a essência é uma só. E quando a gente percebe Jesus realizando esses milagres, a gente tem uma reafirmação dessa essência que é compartilhada pelas 3 pessoas que compõem a Trindade. Está claro isso aqui? Amém ou não amém? Amém. Então, a primeira característica que o comentarista da lição traz para nós é que Jesus, a palavra de Jesus, tinha poder sobre toda a criação animal. Segundo a característica que a gente percebe nesse milagre da pesca maravilhosa, mostra o chamado de Pedro para ser discípulo de Cristo. Eu acho engraçado, irmão, quando eu leio o texto aqui, é que Pedro ele é até gentil, que Pedro, aquelas pessoas que estudam a Bíblia e aí procuram conhecer um pouco mais do que o texto bíblico traz para nós, aí vai estudar um pouco fora, sabe, irmão Carlos? E a gente percebe, e a gente aprende um pouco sobre o temperamento de Pedro. E Pedro era um sanguíneo / colérico de mão cheia, estourado. Pedro não era de levar desaforo muito para casa, não. Pedro, se alguém, né, no Antigo Testamento, no início do Novo Testamento ali, poderia dizer aquela velha frase, uma frase que não é bonita, mas a gente escuta ainda. Eu sou crente, mas a minha peixeira não. Já ouviram isso? Eu sou crente, mas não sei o que, minha arma, meu 30. Eu já ouvi muitas dessas bobagens que as pessoas falam, dando lugar para o inimigo. Pedro era assim. Tem
eu não vou lembrar a referência bíblica agora, mas quando foram prender Jesus, vocês lembram que teve um soldado que teve a orelha arrancada? Eu vou dar R$1 para quem descobrir quem foi que cortou a orelha do soldado. Pedro puxa a espada e ele cortou a orelha, irmão, porque ele errou. Pedro não queria cortar a orelha. Pedro estava... Ele inflamava. Pedro era muito inflamado. A gente vai ver vários momentos ali na leitura dos evangelhos, e evangelistas diferentes vão citar momentos em que você vê que Pedro estoura com muita facilidade. E você percebe em alguns momentos que até a maneira como Pedro responde, ele não é muito carinhoso nas respostas, não. Ele era 880. Pedro tinha essa característica. Deus, na sua infinita bondade, quando nos salva, Ele domestica o nosso temperamento, mas Ele não muda o nosso temperamento. Pedro, apesar de ser Pedro, foi convertido e teve um temperamento transformado, sendo Pedro. Então você, brigão, fortão, invencível que está me ouvindo aqui nessa manhã, se controle, Pedro. Deixa Deus habitar em você. Mas por que eu estou falando de Pedro aqui? Pedro era muito estovado. Pedro tinha um comportamento que ele não tolerava. Pergunta boba com ele, a tolerância era 0. E aí eles estão conhecendo esse Jesus agora. Jesus já pegou o barquinho lá, foi lá tomou a distância da margem para poder anunciar o evangelho, para poder falar. Os irmãos estão acompanhando a linha de raciocínio comigo, certo? Amém ou não amém? Então acompanhe esse trajeto aqui comigo. Então esse Jesus que chegou aqui agora, subiu o nosso barquinho, a gente fez a gentileza de levar ele mais ali para longe da margem, para ele poder pregar o que ele quiser. Ok. E aí Jesus vira para eles e fala: olha, vocês não pescaram nada? Aí Pedro já responde assim: olha, a gente pescou a noite toda. Percebam aqui que Pedro meio que está dizendo assim: olha, nós somos pescadores. Nós somos pescadores. Nós pescamos a noite toda porque pescar à noite é o melhor horário para a pesca. Pedro está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. E aí Jesus diz assim: olha, lança de novo ali a rede. Olha, Pedro, mas nós já lançamos a rede a noite toda. A noite inteira nós trabalhamos e nada nós pescamos. E aí Jesus, olha, vai lá e lança a rede. Eu acho que Pedro estava assim por dentro. Se esse diálogo se estendesse mais um pouco, eu tenho certeza, irmão Jason, que Pedro ia dizer assim: quem é pescador aqui? Porque eu não sei nada sobre você, Jesus, mas até onde eu sei, até onde me consta, o senhor é carpinteiro, o senhor entende o que é de pesca? Quer dizer que todo mundo aqui que pescou comigo a noite toda não sabe nada, não sabe onde jogar. Mas aí o Espírito Santo dobra a gente, né? Porque eu acredito que ali foi uma ação do Espírito Santo. A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo vai moldando a gente. Aí ele diz assim: olha, sobre a tua palavra. Aí, esse sobre a tua palavra, dizendo assim: olha, eu não acredito. Eu acho que não vai mudar nada. Mas sobre a tua palavra, eu não garanto. Quem está garantindo é você. Então, se você está garantindo, eu vou fazer o quê? Lançar a rede. Os irmãos estão acompanhando minha linha de raciocínio, não estão? Pois veja bem, Pedro, olha todos os Pedros presentes aqui. O que foi, irmão, que o Senhor já falou para você? Já deu uma ordem para você. Você tem uma palavra clara da parte do Senhor. E você está assim: mas eu já tentei. Eu já fiz. Eu já fiz. Aí o Senhor está dizendo: mas faça assim, do jeito que eu estou lhe mandando. Mas eu já fiz. Eu fiz isso aqui a noite inteira. É como se a gente estivesse tomando o lugar de Pedro e falando: quer dizer que eu não sei pescar? Quem sabe é o Senhor que é carpinteiro. Eu sou pedreiro, eu sou pescador, eu não sei. A gente se comporta como Pedro. Quando o Senhor nos dá uma direção para fazer algo e a gente questiona essa
determinação do Senhor, como se a gente soubesse mais do que Ele. Tá claro isso aqui, amém ou não amém? Irmãos, eu vejo nesse relato da pesca maravilhosa, a minha interpretação é que o milagre não é apenas o barco cheio. O milagre ele não acontece somente quando o barco vai quase a pique de tão cheio de peixe. Eu vejo um desdobramento de milagre por cima de milagre aqui. É uma natureza que obedece à voz do Criador. É um homem duro que se curva à voz do Criador. Qual a terceira parte aqui? Qual o terceiro fator? Terceiro, tem similaridades com o que ele realizou no final do seu ministério, após a sua ressurreição, quando Pedro renovou seus votos como apóstolo. Ele transforma esse homem duro agora num homem servil, disposto a se tornar pescador, não de muitos peixes mais, mas de muitos homens. Então, neste primeiro milagre que a gente acompanha aqui no capítulo 5 de Lucas, a gente, quando começa a botar essa lupa, a gente começa a ver que o grande milagre feito ali não é apenas um barco cheio de peixes. Na sua vida, irmão, na sua vivência, o milagre talvez não seja somente o final daquilo que você busca. Vou dar um exemplo. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã orando por uma cura, e você precisa de uma cura milagrosa. Porque os médicos já deram um diagnóstico a você e não é um diagnóstico bom. Então talvez você ore, você busque, você chore precisando de uma cura. E eu quero dizer para você que o Senhor pode sim te curar, porque Ele tem poder para isso. Mas eu queria lembrar você que pode ser que a cura não seja o único milagre que Deus quer operar na sua vida. Como vimos aqui na pesca maravilhosa, quantos outros milagres precisam de desdobramento na sua vida? Será que você não está precisando de um coração dobrado à vontade de Deus? Será que você não precisa de um perdão? Será que você não precisa de liberar um perdão? Será que você... O que é que falta? Tem algo que você ainda precisa aprender para que o milagre do Senhor aconteça? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Às vezes o milagre que nós precisamos é só aquilo que a gente tanto busca de milagre, talvez seja só o último desdobramento dos milagres que o Senhor já está fazendo na sua vida. Eu queria que você até pensasse nisso, porque talvez já tenham milagres acontecendo e você não está vendo. Tem resposta vindo de onde você não está esperando. Tem movimento acontecendo debaixo da água que você não está atentando para isso. E o Senhor está movendo céus e terras. Você está na superfície. Vou jogar rede, não vou jogar rede, vou jogar, não vou jogar, estou em dúvida. E o Senhor debaixo das águas está movendo em teu favor e você não consegue enxergar. Amém? Então quando eles lançam a rede, não acreditando mais neles, eles não estão mais acreditando neles. Eles dizem, olha, sobre tua palavra eu vou lançar a rede. Então eles fazem uma grande pescaria. Outro segredo. Deixa de ser tão confiante em você mesmo. Não confie tanto em você, não. Tem umas coisas na minha vida, irmão, compartilhar com vocês aqui, que eu estou fazendo, confiando zero em mim. Não confio em nada em mim, não. Mas eu confiando naquele que me enviou. Lá no meu trabalho, em um dos meus trabalhos, a gente costuma dizer isso direto. Porque eu tenho um superior sobre mim. E que manda em mim. Literalmente manda. Manda mesmo. Lá do coronel para baixo, irmão, todo mundo diz só sim, senhor. E às vezes algum superior, às vezes pergunta a gente, Nascimento, e aí, você acha o que disso? Eu falei, olha, eu acho que vai dar tudo errado, mas se eu está mandando eu vou fazer. Porque eu não confio em mim, mas eu confio na ordem, na autoridade que está sobre mim e dá certo. E dá certo. Então na minha vida ultimamente, tem sido assim, minha esposa ali é testemunha. Eu falo, eu não sei, eu não faço a menor ideia, irmã Isa,
Tem uns projetos assim que eu não faço a menor ideia de como é que isso aqui vai dar certo, mas Deus liberou uma palavra. Eu vou fazer. Porque como esses discípulos disseram, olha, eu não confio em mim não, viu, pastor Ronaldo? Mas sobre tua palavra, eu vou lançar rede. Irmão, isso é um convite para nós despertar a fé que o Senhor nos deu. Você tem exercitado sua fé? Exercite sua fé. Eu quero encorajar você, hoje, domingo de manhã, a sair daqui disposto a colocar fé em prática. Senhor, sobre a tua palavra eu vou fazer. Senhor, de acordo com a tua vontade. A minha limitação eu já sei qual é. A minha força eu sei qual é. O conhecimento que eu tenho eu também já sei. E eu sei que do meu jeito não dá certo, mas eu vou confiar na vontade do Senhor. Eu vou confiar no jeito do Senhor. Eu vou fazer do jeito que o Senhor mandar. Porque não é do jeito que eu quero, mas sobre a tua palavra, irmão, vai dar certo. Confia e espera. O acontecimento é significativo e até mesmo emocionante. Tudo isso para mostrar o quão maravilhoso é Jesus. O Cristo é revelado aqui tendo 5 atributos, de modo que cada um mostra os aspectos da sua grandeza, os quais são estes: sua sabedoria prática, seu penetrante conhecimento, sua profusa generosidade, sua inefável majestade e seu profundo senso missionário. Mas aí a gente continua acompanhando o livro de Lucas, irmãos, outros relatos que nos enchem de fé. Nos enchem de fé. Porque nós temos aí, Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 16. Nós vamos acompanhar a cura de um leproso. 5:13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. O leproso era considerado alguém castigado por causa de alguma culpa especial. O texto evidencia que Cristo alcança também os que estão segregados na sociedade. Lucas, como médico, conhecia a gravidade da doença. E não apenas o homem como, abre aspas, um leproso, mas sim como um homem coberto de lepra. Dá a entender que era uma coisa já assim em estado bem avançado. Isto é relevante, pois as pessoas com essa doença, conforme Levítico capítulo 13, do versículo 1 ao 3, ficavam afastadas de todos. E se entrassem na cidade, precisavam gritar que eram leprosas. Na narrativa de Lucas, porém, o leproso chega clamando por misericórdia, mas sem tocar no mestre. Jesus, por sua vez, mesmo podendo só falar, escolheu tocar no enfermo, quebrando o protocolo e mostrando que a graça alcança os excluídos. Eu achei sensacional essa narrativa de Lucas aqui, porque a gente já sabe que o leproso ele era estigmatizado da sociedade. Quando nós estudamos esse mesmo texto aqui, quando nós estudamos Marcos, a gente já falou um pouco sobre isso, e eu lembro de ter trazido um contexto do que era a lepra, de como era encarado e os estigmas que tinha. E o comentarista da lição traz isso para nós novamente. A pessoa leprosa ela era considerada impura, porque assim orientava o livro de Levíticos. Então a pessoa leprosa ela não podia ter contato com a sociedade, da mesma forma que não podia ter contato com a sociedade a mulher no período do fluxo menstrual dela. E o leproso, a mulher no período menstrual, ela teria que ficar recolhida e ela era considerada impura. Quando a gente acompanha também nos evangelhos a cura da mulher do fluxo de sangue, e a gente percebe a solidão daquela mulher, porque ela já tinha essa doença que perdurava por anos, e o próprio texto traz para nós que ela gastou tudo que ela tinha tentando uma cura para aquela enfermidade. Na situação do leproso, além de ser considerado impuro, ele precisava avisar a toda a sociedade, quando ele entrava na cidade, que ele era leproso, para que ninguém, por um acidente, tocasse nele. Porque a lepra era considerada contagiosa. Então imagina, você já fragilizado pela doença. Porque uma pessoa leprosa, ela, além das feridas
porque a pele fica sensível, né? A pele sensível, a ferida aparece, aí não tinha tratamento para a ferida, aquela ferida se alastrava. Então era comum que o leproso, em situação avançada, tivesse o corpo coberto por feridas fedorentas, purulentas. Imagina o sol ali, daquele meio oriente, aquele bando de roupa, falta de um sabão, uma asepsia correta, os irmãos conseguem imaginar. Então, além desse estigma da solidão, porque você agora não tinha mais família, você não tinha parente, porque você precisava ficar o quê? Excluído. Então ele entrava na cidade e ele ainda precisava gritar a vergonha dele: leproso! Leproso! Aí todo mundo, ó, afasta, porque ninguém quer se contaminar com o que é sujo. Não é assim? E isso não se aplica só à doença. Vamos alargar o entendimento da gente aqui? Quando alguém comete uma falha moral, quando alguém peca e é um pecado público, o que a gente faz? Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, que não é necessariamente da lição, mas os irmãos vão entender como isso tem a ver com o que a gente está estudando nessa manhã. A nossa sociedade hoje advinda de alguns movimentos que têm surgido no meio da nossa sociedade. E isso não é cristão. Quero deixar claro. Isso não é cristão. Isso é mundano. Mas tem invadido as nossas igrejas. Que é uma sinalização de virtude. Já ouviram essa expressão? Sinalização de virtude? Se você nunca ouviu essa expressão, eu vou te explicar o que ela é. Tem uma outra expressão muito conhecida que é o cancelamento. Essa os irmãos já ouviram, não já? Fulano está cancelado na internet, cancelaram fulano. Já ouviram, né? O cancelamento faz parte desse pensamento que busca a sinalização da virtude. Quem começou com isso não foi dentro da igreja, não. Quem começou com isso foi o mundo. Porque aqui dentro da igreja a gente entende que todo mundo que está sentado aqui nessa manhã me ouvindo é um pecador, que foi remido pelo sangue de Jesus e que pode ter um passado mais ou menos aceitável, mas pode ter um passado extremamente obscuro. E está aqui sentado nessa manhã me ouvindo, porque essa pessoa foi alcançada por misericórdia, que foi o que o pastor Zé Luiz citou aqui agora. Todas as pessoas, elas são dignas de misericórdia, desde que elas se arrependam. E se arrependam em nome de Jesus, porque todo aquele que se arrepende e deixa de cometer o pecado, a palavra do Senhor nos garante que sobre ela é liberada misericórdia, ela passa a ter perdão dos pecados, ela se torna nova criatura. Mas veja bem, olha todo mundo para mim aqui, para você entender isso aqui. Isso é um fenômeno social. Então as pessoas, elas passaram a buscar a sinalização do virtude. O politicamente correto está debaixo desse guarda-chuva da sinalização da virtude. Então veja só, eu preciso ser ético e politicamente correto. Então as palavras que eu uso têm que estar de acordo com o politicamente correto. A maneira como eu trato as pessoas tem que estar dentro do politicamente correto. Eu não posso chegar para alguém e denunciar o pecado dele porque eu vou estar cometendo intolerância. Se é que os irmãos me entendem aqui mais ou menos do que eu estou falando. Tem uma série de comportamentos aí que a igreja está sendo cesseada de falar. Porque se eu disser que ele é ela, que ela é ele, e a pessoa não concordar, eu já estou passivo de processo. Porque eu tenho que ser politicamente correto. Então, até aqui está claro, né? Que a gente está nessa sociedade que busca o politicamente correto. Aí eu vou chegar agora para vocês entenderem o que é a sinalização de virtude. No momento, observe isso aqui. No momento que eu cometo um deslize, no momento que eu cometo uma falha, um pecado, que ele se torna público, as pessoas passam a cancelar aquela pessoa que errou e tratam aquela pessoa como se ela fosse incapaz de fazer algo certo depois de ter feito o errado. A prova disso é que tem, na internet está cheio, aí eu posso citar uma lista aqui, mas eu não vou fazer isso agora. Mas se a pessoa cometeu, sei lá, um ato de racismo há 20 anos atrás,
A pessoa, irmãos, em 20 anos muita coisa muda. Em 20 anos é muita água que passa debaixo de uma ponte. Os irmãos conseguem entender isso que eu estou falando? Em 20 anos muita coisa pode acontecer. Uma pessoa que teve um comportamento deplorável, como ser racista, por exemplo, pode ter entendido, pode ter sido alcançado com misericórdia, pode ter se arrependido e não ser mais um racista, e não ter mais aquele pensamento. Aí entra a sinalização de virtude. Quando esse pecado ou esse erro que alguém cometeu lá há 10 anos, há 20 anos, não importa, e essa pessoa se torna pública, vão vasculhar o passado dessa pessoa e expor para todo mundo, dizer, olha, essa pessoa não vale nada. Aí todo mundo se afasta dela, porque ela é incapaz de fazer algo bom, porque ela já fez algo ruim. Isso aqui que eu estou contando para os irmãos é o que a sociedade busca de sinalização de virtude. Eu vou dar um exemplo do meio gospel agora, para ficar ainda mais claro, para desenhar isso aqui. Olha só, tem um ministério muito famoso, tem grupo de louvor, é conhecido no mundo todo, milhões de visualizações no YouTube. E aí o líder desse ministério assumiu há uns meses atrás aí que tinha cometido um adultério. Esse adultério, irmão, aconteceu em 1900 e bolinha. Não sei nem quando foi a data. E ao que se sabe, a esposa já tinha sabido. Foi antes de fundar o ministério. Um homem que foi transformado e aí veio a público. Então, assim, alguém perguntou se ele já tinha pagado pelo pecado dele, quando foi, quando não foi. Fizeram o quê? Os irmãos conseguem imaginar? Execraram o homem como se ele nunca mais conseguisse, foi um americano inclusive, como se ele nunca mais tivesse a capacidade de ser perdoado do pecado dele e assumir uma postura idônea. Como se, irmãos, observem só, os pecados eles não nos definem. Os nossos erros, eles não nos definem. Já pensou se todos nós fôssemos definidos pelos nossos erros? Se você comete um erro hoje, você nunca mais vai ter a capacidade de fazer algo bom? Só que é isso incorreu agora dentro da igreja, que a gente fica buscando sinalização de virtude. Se no passado do pastor Zé Luiz tiver um pecado que eu descubra, ele é destituído do ministério. Ele não tem mais capacidade de ser pastor porque ele pecou. Reafirmo, esse pensamento não é cristão, é mundano e tem entrado no meio da nossa igreja, das nossas igrejas. E a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar para descobrir o seguinte: se a pessoa alcançou Jesus, eu preciso dar a ela o benefício de ela mostrar que ela agora é nova criatura em Cristo. Porque quando alguém faz o erro, o natural é que todos se afastem, porque ninguém quer se sujar com o erro do outro. O leproso que a gente está estudando aqui nessa manhã, eu achei fantástico que o escritor ele traz esse fator social, de que quando ele entrava na cidade, ele precisava gritar que era leproso, para que as pessoas se afastassem dele. Eu achei fantástico isso aqui, pastor, porque traz esse peso social da estigma, de que quando você tem um defeito, quando você tem um pecado, quando você tem uma doença, quando você foi contagiado com algo que é ruim, todas as pessoas querem sinalizar virtude e se afastam daquele que caiu, daquele que pecou, se afastam daquele que está sujo. Aí eu pergunto a você assim nessa manhã: o corpo, um membro do corpo que é tirado, e ele é rapidamente inserido ao corpo, o corpo não cura o órgão? O corpo não cura o órgão, irmão? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Mas se o órgão é tirado do corpo e o corpo abandona o órgão, o que é que acontece? Os irmãos entenderam agora? Que se o corpo abandona um órgão que é tirado, esse órgão ele se perde. Observe que mais uma vez Jesus mostra que nós devemos andar na contramão do mundo. Porque quando aquele que caiu, que se sente sujo, que se sente indigno, leproso, o que é que essa pessoa precisa? De ser? E Jesus mostra isso pra gente, porque aquele homem era leproso, era sujo, e pela lei mosaica, como a gente vai ver em Levítico, todo aquele que tocasse no leproso, que era impuro, se tornava impuro também. Jesus poderia ter, o leproso disse assim: olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus disse assim: eu quero.
a palavra de Jesus seria suficiente para aquela cura acontecer. Está claro isso aqui? A gente já sabe que a palavra do Senhor tem poder. Mas Jesus, ele rompe uma barreira social e ele toca. Você caído nessa manhã, você ferido nessa manhã, que está me ouvindo pela internet talvez. Você que acha que está excluído, tiraram você do meio, porque a sua sujeira, meu Deus, ninguém queria se sujar com a sua sujeira, ninguém queria se tornar impuro junto com você. O Senhor toca você, o Senhor te abraça, o Senhor te aceita nessa manhã. O Senhor te concede misericórdia nessa manhã. O Senhor te concede perdão nessa manhã. Porque o Senhor tem uma palavra de cura e corpo de Cristo. Nós somos a mão do Senhor que te acolhe. Nós somos o corpo que te abraça. Igreja, nós somos o corpo de Cristo. Aleluia. Irmãos, nós temos a cura de um paralítico em Cafarnaum. Lucas 5,17. Eu tenho que correr aqui pelo que eu estou vendo, viu? 5,17. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Nesta viva história, o Filho do Homem estava ensinando em uma casa, possivelmente na casa de Pedro, veja bem. Lucas enfatiza a presença dos fariseus e mestres da lei. Estava todo mundo lá. Lembrem que eu falei no início, nesse período aqui, os mestres da lei, os fariseus, seguiam Jesus assim pertinho para saber se ele cometeria algum erro a fim de apanhá-lo. Já estava acontecendo isso aqui. Eles estavam ali com objetivos bem diferentes daquela multidão. Observavam Jesus com olhar crítico de fiscais da lei e tradições judaicas. Com a fama crescente do Nazareno, precisavam saber se os seus ensinos representavam ameaça à classe dominante de Israel. Neste contexto, 4 homens trazem um amigo paralítico para ser curado. E achando que era impossível aproximar-se de Jesus de outra forma, fazem-no descer através do telhado. A declaração inicial de Jesus sobre o perdão dos pecados paralíticos deixou os adversários chocados. Eles consideravam mais importante a cura do que o perdão dos pecados. Mal sabiam eles que Jesus pensava diferente e tinha poder tanto para uma coisa quanto para outra. Todavia, queria ensinar que a sua prioridade era perdoar os pecados. Observe, meus irmãos, lembram desse acontecimento aqui, né? Os amigos levam aquele paralítico e descem ele no meio da casa, destelham um telhado, e descem um amigo. No outro texto que a gente leu aqui no trimestre passado, que a gente também passou por esse texto, eu lembro que o autor daquela outra revista, o comentarista, ele deu ênfase sobre a questão da amizade e da fé dos amigos. Mas agora, numa mesma passagem, o comentarista faz a gente sair do lugar dos amigos e a gente olhar agora com os olhos de Jesus. Observem. O interesse dos amigos era que o amigo fosse curado. Óbvio, né? Tá claro isso aqui. Só que veja bem, olha o que eu falei da cura. Que às vezes, eu falei agora há pouco, que às vezes a cura é o último estágio do milagre que Jesus quer fazer. Quando aquele homem paralítico desce por cordas ali no meio da sala, Jesus não oferece a cura instantaneamente para ele, não. Tinha uma coisa naquele homem, irmãos, muito mais séria do que a limitação física do corpo dele. Por quê? Nós não somos um corpo. Nós somos uma alma. Nós temos um corpo. Porque não é o meu corpo físico que vai pagar pelos pecados que eu cometi, ou não é o meu corpo físico que vai gozar da nova vida que o Senhor me deu na vida eterna. Não é esse corpo físico aqui. Esse vaso aqui é de barro, que vai ser quebrado em algum momento. Quando aquele homem desce pendurado ali numa corda, a primeira preocupação de Jesus é garantir que aquele homem tenha perdão de pecados. Olha só. Uma paralisia, uma doença, uma limitação que você tenha, não é o maior problema que você tem. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo tanto com essa doença. Eu sei, eu sou empático com a sua doença. Eu entendo o seu sofrimento. Mas eu preciso lembrar a você que a sua vida não se resume a essa enfermidade que você tem.
Que a sua vida não se resume à falta de limitação que você tem por causa dessa enfermidade que lhe acomete. Eu preciso lembrar você que a sua vida é muito superior a isso e que ela é eterna. A vida repete comigo, a vida é eterna. Só para lembrar você que toda dor que você passa nesse corpo é por enquanto. Todo sofrimento que você tem aqui, as suas preocupações, as contas, os boletos para pagar, a criação dos meninos, é por enquanto. Porque quando esse corpo, que é esse vaso de barro, se quebrar, isso acaba. Irmãos, todos os nossos problemas, vejam bem, todos os nossos problemas, eles se encerram quando a gente morre. Mas a consequência do pecado, ela vai vir justamente... Você começa a pagar em vida e termina depois que morre. Então o pecado é o maior problema que nós tínhamos. Porque é um problema que é inseparável da alma. O pecado era o maior dos nossos problemas, porque ele se estenderia por toda a eternidade se essa alma não for redimida em Cristo em vida. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Então quando aquele homem desce ali pelo telhado, a primeira preocupação de Jesus é resolver para aquele homem. Jesus começa a resolver por ordem de prioridade. Qual é o maior? Qual é o mais importante? O mais urgente é o perdão de pecado. Isso libera perdão sobre aquele homem. Aí os fariseus, os saduceus, os curiosos, os invejosos, dizer teus pecados estão perdoados é muito fácil, porque é da boca para fora. Mas Jesus estava dizendo ali da boca para fora algo que ecoava no mundo espiritual. Porque falar é fácil, Jesus disse, pois é fácil falar, pois então eu vou falar e eu vou fazer, porque ele tinha toda a autoridade. Irmão, Jesus é lindo demais. Sem ninguém dizer nada, irmão, sem ninguém abrir a boca para falar nada, porque Jesus sonda o pensamento, e a gente vê isso no texto. Jesus percebe que eles pensavam, eles não disseram, eles pensavam. Mas dizer que os pecados estão perdoados é fácil. Aí Jesus disse, pois eu não só digo que os pecados estão perdoados, não, eu digo assim, levanta e anda. Irmãos, que glória isso aqui, irmão. Jesus sabe o que você pensa. Jesus, ele sonda, irmão, se no teu coração tem incredulidade. Sem você dizer nada, ele sabe se o teu coração está cheio de fé ou se você está blasfemando, murmurando, resmungando. Ele sabe. E o texto, e tem uma coisa incrível, o texto não diz para a gente que aquele paralítico sequer abre a boca. Vocês percebem isso? Que o texto não diz, o paralítico não falou nada. Os amigos desceram o homem lá pela corda, e eu fico imaginando aquele homem assustado, uma multidão ali, a casa apertada, um calor. Ele desce ali talvez constrangido, porque está tendo a exposição da sua limitação. Jesus olha e fala, eu perdoo os teus pecados. Aí os fariseus ficam assim, e Jesus completa. E eu ainda digo mais, porque estão pensando aqui, que eu estou falando da boca para fora, levanta e anda. Amém? Irmão, na segunda parte da nossa lição, Jesus, me ajude. Vou correr. Veja só, na segunda parte da nossa lição, a gente vai falar sobre cosmovisão cristã. Porque, observe, a segunda parte fala da cosmovisão do Filho do Homem. O que é cosmovisão? Os irmãos já ouviram essa expressão aqui alguma vez? Levanta a mão só para eu saber se é um termo conhecido. Algumas pessoas aqui conhecem o que é cosmovisão. Para quem não conhece, eu vou explicar para você. Vou dar um exemplo aqui. Olha para esse óculos aqui na minha mão. Esse óculos aqui tem a capacidade de ter a lente polarizada. O que é isso? Quando eu boto esse óculos aqui, eu vejo as cores com realce. As cores, elas são mais vibrantes. O sol fica até mais bonito aqui. Protege o olho. E eu vejo o mundo a partir dessa lente. Eu consigo ver o mundo com a beleza que essa lente me oferece. Cosmovisão cristã é eu pegar a lente de Cristo e olhar para o mundo. Tá claro isso aqui agora, irmão?
Quem nunca ouviu falar de cosmovisão, tá claro o exemplo aqui, para ser bem didático. É eu pegar a lente do evangelho e eu colocar no meu olho e eu passo a olhar o mundo como o Filho do Homem veria. Aí nessa parte aqui da 2 da lição, o comentarista traz para a gente a cosmovisão de Jesus, a maneira como Jesus enxerga o mundo e que vai na contramão do que o próprio mundo prega. Veja só. Sobre os pecadores, Lucas capítulo 5, versículo 27 ao versículo 32, diz assim: respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ó a cosmovisão aqui. Enquanto o mundo empurra o sujo, o pecador, o impuro para o canto, enquanto o mundo quer execrar, Jesus faz o quê? Acolhe. Nós precisamos ter a cosmovisão do Filho do Homem. Aquelas pessoas que a sociedade quer excluir, quem é que precisa aceitar? A igreja. E nós cumprimos esse papel. Quem a sociedade mundana quer jogar para debaixo do tapete, quer excluir, quer matar, quer destruir, a igreja aceita, porque nós olhamos o mundo a partir da cosmovisão de Cristo. O que o comentarista da lição vai trazer para nós, e o que o texto bíblico traz para nós também, é que Jesus olha para os homens não como eles são, mas como eles podem ser, a partir do que Jesus mesmo quer fazer por eles. Irmão, vamos ser sinceros aqui. Observe o papel que nós cumprimos como igreja, quando nós colocamos em prática a cosmovisão de Jesus. Então, quer dizer, que se o mundo aí fora diz que bandido bom é bandido morto, a igreja tem que dizer assim, ó, bandido bom é bandido convertido, que abandonou o pecado e agora está restaurado em Cristo. Aonde é que tu vai ver na sociedade um homem que já matou, que já roubou, que já fez acontecer, ser transformado e subir num altar aqui para falar em nome de Jesus? Aonde é que você vai ver? Em lugar nenhum da sociedade faz isso. A igreja faz. Ah, porque a gente valoriza bandido? Não, é porque a gente acredita no poder transformador que só Jesus pode fazer. Não tem psicólogo, não tem socioeducação dos presídios, não tem nada, muda o homem igual Jesus muda. Aí quando Jesus olha para os imundos aqui, diz assim, olha, eu vim para os enfermos mesmo. Vocês acham que eu vim para estar dentro das sinagogas pregando para aqueles que se acham puros? Eu vim para o imundo. E eu preciso ter esse mesmo discurso, porque eu preciso olhar o mundo a partir da cosmovisão de Jesus. Onde é que vocês vão ver, irmão, um analfabeto pegar um microfone para pregar e um doutor sentar para ouvir? Essas loucuras só tem na igreja. Porque a gente não é o mundo. Essas maluquices só tem na igreja, porque a gente não é o mundo. A gente é fora do mundo. Só tem ET aqui. Brincadeira, irmão. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Isso é uma coisa que me preocupa demais nos nossos dias. Eu estava falando para os jovens há uns dias atrás aí que eu fico, irmão, me pelando. Numa das pregações que eu fiz no Geração Viva. E você que tem filho, olha para cá. Olha para cá que eu vou soltar uma quente e uma fervendo aqui agora. Nós pais temos uma preocupação muito grande com os nossos filhos. Porque a gente tem medo, porque se tiver relação sexual antes do casamento. Porque a gente tem umas preocupações assim, porque eu não quero que o meu filho case antes de concluir a faculdade. Eu vejo os pais com as preocupações assim, sabe? Se seu filho pode terminar de estudar e casar, amém, irmão. Se seu filho teve relação sexual antes do casamento, é triste, é um pecado, é ruim. Mas o que mais me preocupa não é isso. E aí vem um assombro. Sabe o que é a coisa que mais me deixa de cabelo em pé na criação dos nossos filhos? É que a gente está querendo criar os nossos filhos como o mundo cria. Veja bem, esse negócio aí de porque tem que terminar todos os estudos para casar. É bonito, na fala é bonito. Porque a gente tem que ter um preparo, de alguma forma tem que ter uma maturidade.
Mas eu não vejo as famílias criarem os filhos com esse pensamento, esperando que ele tenha uma maturidade. Eu vejo as famílias ensinarem isso aos filhos, como ter um bom emprego e ganhar dinheiro fosse suficiente para manter uma família em pé. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? A gente está criando nossos filhos dizendo assim, não, você tem que ir trabalhar, você tem que fazer dinheiro, você tem que se formar, conclua seus estudos tudo e case, porque você vai conseguir manter sua família. É bonito, mas eu quero perguntar uma coisa para você assim. O teu sustento vem do teu emprego ou vem de Deus? Se você perdeu o emprego hoje, todo mundo aqui que está trabalhando crê em Deus. Mas se você perdeu o emprego hoje você ficar desempregado, quem vai lhe sustentar? Irmãos, eu não estou dizendo que nós devemos deixar de fazer a nossa parte, mas Olivia, na minha casa, quando começar a crescer, o que eu ensino para minha filha, quando a gente ora lá em casa, com Olivia, nas minhas orações eu digo, Senhor, obrigado pelo sustento que o Senhor nos tem dado, pelo pão que o Senhor nos deu, pelo teto que está nos cobrindo, por essa cama que a gente vai dormir. Minha filha fez 2 anos essa semana e eu oro assim porque eu quero que a minha filha aprenda que o nosso sustento vem de Deus. Eu sou funcionário público e se eu não for amanhã, eu vou passar fome? Não, porque quem me sustenta é Deus. Precisamos criar, irmão, no nosso meio um pensamento com a cosmovisão cristã. Me preocupa muito quando, ainda nas coisas boas, irmãs, eu fico preocupado quando a gente cria os nossos filhos, imprimindo neles uma visão do mundo sobre as coisas. Eu preciso impregnar nos meus filhos um conhecimento, uma sabedoria bíblica, a partir de uma cosmovisão bíblica. É isso aqui que Jesus está fazendo aqui, ó. Eu vou olhar para o pecador diferente do que o mundo olha. Eu vou olhar para o mundo com um olhar como Jesus olharia. Eu preciso buscar esse olhar para a minha vida. E isso é cosmovisão cristã. Deixa eu correr. Amém ou não amém? Sobre o jejum, ainda sobre cosmovisão. Lucas capítulo 5, versículo 34. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto eles ainda estão com o noivo. Isso aqui, foram questionar Jesus. Porque os discípulos de Jesus não jejuam. E por que foram fazer esse questionamento? Porque aquele povo jejuava para mostrar ao mundo que jejuava. Eles jejuavam, ficavam com a cara toda enrugada lá no meio da praça. Estou jejuando, estou jejuando. Aí, olha de novo como Jesus olha. Jesus pega assim, ó. Lembra da ideia do... Pega a visão aqui, ó. Jesus olha para o jejum e fala assim, olha, eles estão comigo. Numa festa de casamento, enquanto o noivo está presente, alguém passa fome? Enquanto o noivo está presente, é banquete, irmão, é festa. Eles estão com o noivo. Enquanto eles estiverem com o noivo, não há necessidade que jejuem. Então Jesus ensina ali, doutrina ali, uma maneira de a gente encarar o jejum também. Não deve ser para se aparecer, não deve ser para você fazer alarde. É uma necessidade que nós temos e em outra aula a gente vai falar sobre isso. E um terceiro ponto aqui da cosmovisão de Cristo, que é sobre o sábado. Lucas capítulo 6, versículo 5. E acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado foi criado para o homem e não o contrário. O homem não foi criado para o sábado foi criado para o homem, para atender às necessidades do homem, para que o homem descansasse. Até porque quando foi instituído isso aqui, o povo de Deus era escravo, trabalhava de sol a sol. De novo, Jesus mostra aqui uma cosmovisão, uma diferença de como o mundo vê. Se o mundo acha que você tem que morrer de trabalhar, então embora o trabalho glorifique a Deus, o descanso também é necessário. E aí Jesus vai trazer esse contexto aqui. E para encerrar, a terceira parte da nossa lição, vai falar sobre a escolha dos apóstolos e as bem-aventuranças. Primeira parte aí da nossa primeiro subtópico da terceira parte, a escolha dos 12 apóstolos. Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 23, diz assim, do capítulo
6, do versículo 12 ao 23, vai falar das escolhas dos 12 apóstolos, mas o texto que nós vamos ler é apenas Lucas 6, do versículo 13, que diz assim: E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Agora, com a oposição intensificada, Jesus se retira e passa a noite toda em oração. E ao descer do monte, Jesus escolhe 12 dos seus discípulos para se tornarem apóstolos. O Filho do Homem ensinou-lhes pacientemente, com palavras e principalmente com seu exemplo, os princípios e valores do reino. Seria questão de tempo para que Cristo morresse, ressuscitasse e fosse levado aos céus. Logo, os apóstolos teriam a missão de expandir o reino de Deus e precisariam de toda a instrução necessária e aprendizado pelo exemplo e convivência com Jesus. Então a gente percebe que Jesus primeiro ora, depois escolhe aqueles que vão andar com ele. Jesus ora, busca a direção da parte de Deus e então escolhe aqueles que andariam com ele. E comissiona esses homens a viverem pelo exemplo. Tudo que os discípulos ensinavam, falavam, pregavam. A prova disso, os evangelhos que a gente está estudando, muito, com exceção de um, os outros foram oculares, eles viram Jesus fazendo e por verem, tinham um exemplo, escreviam e ensinavam a partir do que viam. Segunda parte aí, sobre as bem-aventuranças, Lucas capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Misericórdia. Em contraposição, as 4 bem-aventuranças seguem 4 ais. Isso aqui a gente precisa tomar um pouco de atenção, viu? A narrativa exclusiva de Lucas, que faz esse exemplo do ai aí, né? Servem de alerta aos atuais e futuros discípulos. Seu propósito é provocar mudanças, não condenar uma classe social. Segue o contraste entre as bem-aventuranças, os ais, em Lucas capítulo 6, do versículo 20 ao 26. Ele vai trazer os 4 exemplos aqui, ó. Vou ler para a gente aqui. Então, olhando para ele, os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Observe que, eu não vou ler todos aqui por causa do horário, mas se os irmãos forem ler, para toda bem-aventurança existe um contraponto. Se existe uma bênção para quando você faz aquilo, vai acontecer quase que uma maldição se fizer o oposto. Então Lucas traz esse alerta aqui, que nós temos as bem-aventuranças e quando nós deixamos de praticar esse fruto bom, recai sobre nós o fruto mau. É um alerta para que nós estejamos atentos que na mesma proporção que existe amor e bondade da parte de Deus, também existe a sua justiça e o castigo. E para concluir, por último, mas não menos importante, no ponto 3 aí, o comentarista vai trazer para a gente: guia de cego, trave no olho e 2 fundamentos. Capítulo 6, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Essas parábolas que reforçam o ensino que vem sendo ministrado. A parábola do cego, que não pode guiar outro cego, remete aos falsos mestres da comunidade judaica, guiando pessoas até o momento em que os seus olhos são abertos pelo ensinamento de Jesus. A parábola do cisco esclarece como é tolo e impossível que alguém que tenha deficiência de caráter na vida e fé tente corrigir alguém que sofre de um mal menor. E isso é que a gente vê muito na sociedade, né, irmãos? Alguém com uma trave impedindo que ele veja com clareza, mas ele insiste em corrigir o seu erro. Soa hipocrisia. E por fim, o comentário da lição traz para nós o seguinte: antes de concluir o capítulo com os 2 fundamentos, Jesus passa por outros 2 exemplos preciosos, quais sejam o da árvore e seus frutos e da boca e o coração. Ilustra assim a verdade
de que nossas ações revelam nossa natureza e de que nossas palavras são a radiografia do nosso coração. Conclui com 2 fundamentos, no qual ensina que o homem sábio edifica sua casa, isto é, sua vida sobre Cristo, a rocha sólida. Já o homem insensato constitui sua casa sobre a areia. As 2 casas, aos olhos desatentos, eram iguais. A diferença não estava naquilo que era visto, mas no alicerce. Ouvir Jesus ou mesmo chamá-lo de Senhor, embora seja importante, não é suficiente. É necessário praticar a sua palavra, evidenciando uma coerência entre a fé e a vida, a obediência a Deus. No início dessa aula, eu abri a aula falando sobre essa necessidade de a gente atentar para a verdade prática. Eu não preciso só saber sobre Jesus. Eu preciso conhecer Jesus, conhecer a palavra de Jesus e pôr em prática aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Porque senão nós seremos como essa casa, construída uma sobre a rocha e uma sobre a areia. Aquele que toma Jesus como alicerce e constrói sua casa sobre a rocha, será bem-aventurado. E no dia da adversidade, se encontrará de pé. Mas aquele que conhece Jesus, de ouvir falar, mas não pratica as verdades de Jesus, como o homem que constrói sua casa sobre a areia, que ao menor tempestade, a menor ventania, a menor chuva que seja, a sua casa ela destrói, porque não tem fundamento. Meus irmãos, que Deus em Cristo os abençoe, que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, que nós consigamos, irmãos, colocar essa palavra em prática no nosso coração, que nós consigamos ter o desprendimento de conhecer sobre Jesus e viver Jesus, que é a nossa maior dificuldade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.